Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui hoje comigo está Luciane Garcia, Head de Branding Produtos da ePharma. Tudo bem com você, Lu? Tudo ótimo. Edu, sabe que hoje eu tenho uma pergunta importante para você, né? Opa. Você já fez o seu check-up este ano? Já fiz meu check-up. Eu sempre faço ele, tento fazer ele dentro do primeiro trimestre do ano. Ah, que bacana. Acho que é legal, né, Edu, a gente colocar uma meta, um tempo, assim, por quê, né? Por mais que o dia esteja super corrido na vida da gente, eu também faço questão de manter os meus exames atualizados, porque eu sei que a prevenção faz toda a diferença. E não sei como você faz para lembrar, e você agora acabou de falar que é no trimestre, eu também faço todo ano no mesmo mês, no aniversário da minha filha. Porque aí, assim, eu tenho um grande propósito, né? Ou seja, eu preciso primeiro ter uma ótima saúde para cuidar da minha família, né? Olha, Lu, eu aprendi que exames periódicos, né? Então, check-ups eu acho que são fundamentais aí para identificar possíveis doenças ainda no início, né? Que isso é um dos grandes segredos do sucesso aí da longevidade, não tenha dúvida. E quando você consegue diagnosticar alguma doença ou alguma malformação de início, né? Você consegue tratar com muito mais agilidade e com certeza aumenta a chance de cura, né, Lu? Exatamente. Que coisa, né, Edu? Às vezes isso tá tão claro, pelo menos pra gente, que é do mercado, da saúde, enfim, do ecossistema, mas pode ser que as pessoas não estejam tão com isso claramente na cabeça. E só pra você ter uma ideia, um dado curioso, segundo o Ministério da Saúde, as mulheres fazem 6 vezes mais exames de rotina do que os homens. Então, fica aí um alerta pra todos os homens, né, Edu? Será que é por isso que os homens morrem antes, Lu? Pode ser um indício, né? Se soubessem das suas doenças anteriormente, se tratavam mais, né? Pois é, olha que eu já desconfiava desse número, viu? Então, Edu, realmente fica aqui a importância desses exames, um levantamento feito também, né, de outra sociedade muito importante, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mostrou que 31% dos oncologistas entrevistados consideram, né, que esse diagnóstico tardio pode ser um dos principais problemas para o controle de câncer no Brasil. E olha que ainda nem tudo está perfeito, né? 19% deles apontam falhas no acesso e até qualidade dos exames de detecção. Caramba, é um percentual alto mesmo, hein? Principalmente por se tratar de uma doença tão grave quanto o câncer. Pois é, mas como tem acontecido em outros setores da medicina, Edu? O bom é que a tecnologia está colaborando com o aumento da precisão desses exames. E até bacana porque hoje você vai conversar com a Vanessa Freitas. Ela é diretora de soluções integradas da Roche Diagnóstica. A gente vai conhecer realmente o que existe de mais novo nessa área. Muito bom, Lu. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Perfeito. Vanessa, você tem um sotaque português, né? Reparei aqui. Eu vi que você disse metade portuguesa e metade brasileira e que está realizando um sonho de viver e trabalhar aqui no Brasil. Você já morou em Portugal, na Suíça e no Panamá, onde já atuava no setor de saúde. Eu queria saber como que foi sua chegada no Brasil, como foi começar a trabalhar em um país com proporções continentais como é o nosso país aqui. Perfeito, Edu. Não, é isso aí. As pessoas do Brasil notam o meu sotaque português e os de Portugal notam o meu sotaque brasileiro. Porque é uma mistura realmente. Sou 50% brasileira, 50% portuguesa, mãe brasileira, muito brasileira, carioca, e o pai muito português do norte de Portugal. E é isso, eu aliás até morei em outros países, mas trabalhando especificamente no setor da saúde e na Roche em particular, eu comecei na Suíça, onde a gente trabalha no desenvolvimento das nossas soluções, e depois fui para o Panamá,
representando 25 países da América Central e Caribe, e há 1 ano e pouco aqui no Brasil. E realmente era um sonho por ser o país da minha mãe e também pelos desafios que a gente vive aqui em saúde, e nós temos um papel muito importante de impactar aí toda a população do Brasil. Mas indo à sua pergunta, quando eu cheguei aqui, o que eu reparei, obviamente nós temos inúmeros desafios, seja politicamente falando, seja pelo tamanho do país, o acesso à saúde, mas o que, particularmente para o meu trabalho, o que eu notei é que, pela dimensão do Brasil, todos os nossos projetos com os nossos clientes são gigantes. E muitas vezes as soluções não são desenvolvidas pensando nessa escala. Então, é requerido que o time aqui do Brasil, e obviamente a gente trabalha muito com o time internacional, mas eles muitas vezes têm que utilizar a criatividade a outro nível para conseguir desenhar essas soluções para atender às necessidades do cliente do Brasil. E esse foi, assim, o principal desafio que eu notei chegando aqui no Brasil. Excelente. Vanessa, você é hoje diretora de soluções integradas da Roche Diagnóstica, né, uma empresa multinacional extremamente forte, importante, uma posição de renome que você tem, né, dentro da empresa. Eu queria entrar agora no conceito, então, da relação do diagnóstico com as doenças, que é um conceito muito forte, é um conceito presente, acho que em todo mundo que passa por uma jornada desse tipo. Qual que é a importância de ter um diagnóstico preciso e rápido e ágil para o tratamento das doenças, né? E o que está sendo feito hoje para melhorar essa precisão? Bom, os dois o tratamento e o diagnóstico estão totalmente ligados e um não vive sem o outro. Então, você falou bem, acho que todos nós já vivemos essa jornada, até como pacientes, quando nós vamos num médico e nós queremos descobrir o que está acontecendo com a gente, é muito raro um médico tomar uma decisão de um tratamento sem antes pedir para que a gente faça uma série de exames clínicos, não é? Então, o tratamento, para que ele possa ser personalizado para aquilo que a gente tem, é mandatório que a gente tenha um diagnóstico preciso, para que o médico possa saber qual é a nossa condição e assim a gente ser guiado para aquela jornada de tratamento mais adequada. E depois a gente também precisa saber se esse tratamento está sendo adequado, está funcionando, né, realmente para os objetivos que a gente tinha, seja para curar alguma coisa ou seja para melhorar algum ponto da nossa qualidade de vida. Então você também precisa do diagnóstico, não só para descobrir a doença que você tem, mas depois para monitorar se o tratamento está funcionando. E quando você me falou da rapidez, da agilidade ali, a gente vê muitas vezes um diagnóstico salvando uma vida, porque muitas vezes nós podemos ter uma situação grave de saúde em que nós estamos entrando num hospital, numa emergência, e os médicos não têm a resposta imediata só olhando para nós, né? O que eles chamam de diagnóstico clínico, né? Que eles olhando para nós ou do que a gente está descrevendo, que sente, eles não sabem exatamente o que é. Então, para tomar uma decisão de um tratamento rápido, se a pessoa está tendo, por exemplo, um ataque cardíaco, nós termos um diagnóstico imediato é essencial para poder tomar aquela decisão e salvar aquela vida naquele momento de emergência. Não sei se cabe aqui nesta conversa, é que eu tenho um exemplo muito forte da minha vida pessoal, que é engraçado, que foi aqui no Brasil, a gente quis casar aqui no Brasil, e nesse período antes do casamento, meu pai teve uma situação, fomos para um hospital público, depois para um privado, mas a moral da história foi a importância do diagnóstico. O meu pai começou com uma dor de cabeça, que depois evoluiu para ele começar a não se movimentar direito, ou seja, ele estava jantando e não conseguia levar a colher, né, até a boca, já não estava se comunicando direito, e aquilo foi evoluindo até que, e obviamente nós fomos até o hospital, os médicos não estavam conseguindo diagnosticar adequadamente, porque naquela cidade do Brasil, que é uma cidade de praia, não tinha
os diagnósticos, os equipamentos de diagnóstico para poderem ajudar o meu pai naquele momento. E, entretanto, ele foi evoluindo para um estado quase vegetativo, né? Até que nós pegamos o carro, obviamente, fomos para o Rio de Janeiro, para uma cidade maior, onde tinha tecnologia. E chegando lá também ficou naquela dificuldade do que iam diagnosticar ou não. Aí um médico achou que poderia ser meningite, iam dar o tratamento para o meu pai de meningite, que é um antibiótico, até que finalmente chegou um médico que, através do diagnóstico, descobriu que ele estava tendo uma trombose cerebral, que não tem rigorosamente nada a ver com meningite. E ele tomou o remédio adequado, fez o tratamento adequado para a trombose cerebral, e 2 horas depois ele já começou a voltar em si. Os movimentos Começou a reverter, voltou ao normal. Não foi imediato, não é? Mas com aquele tratamento adequado, e a gente fala que no domingo, que até era domingo de Páscoa, as pessoas lembram desses detalhes, ele voltou a falar e se comunicar, e hoje o meu pai não tem nenhuma sequela, nem cognitiva, nem física, e foi graças a gente ter aquele diagnóstico adequado, porque senão ele ia estar fazendo um tratamento que era para algo que ele não tinha nem perto, né? Então, foi uma história que eu vivi muito intensamente, e o laboratório tinha tecnologia Roche de um projeto que o meu time faz, então aquilo adicionou um propósito gigantesco na minha vida, e aí um pouco uma história pessoal. Nossa, que baita testemunho, Vanessa. Acho que agrega muito. A gente acaba escutando, ouvindo dos diagnósticos que deram errado, né, os incorretos. Mas para cada incorreto, né, você imagina os milhares de diagnósticos também que são feitos de maneira correta, que salvam vidas, né, que é o caso aí, graças a Deus, do seu pai. Apesar de ter uma suspeita de meningite, no final conseguiram, né, adequadamente diagnosticar e tratar o problema. E você vê, que bom, né, sem sequela, tudo bem. Revivendo aí no momento de Páscoa, que é um momento mágico aí, né? Muito legal o testemunho. E falando em diagnóstico, continuando nesse tema, né, a gente está vivendo hoje no mundo de dados, Vanessa. A gente gera centenas de dados em vários pontos de contato, todos os dias, e a gente sabe da importância de utilizá-los da maneira correta, né? Esse talvez seja o mais difícil, o maior segredo aqui. Como que a ciência de dados pode ser aplicado quando a gente fala de medicina diagnóstica integrada? Obrigada pela pergunta, Edu. Eu até começaria por dizer que a medicina diagnóstica integrada é a ciência de dados em saúde. E por que eu falo isso? A gente falou anteriormente, né, das decisões clínicas de tratamento, ali das decisões que se tomam para as jornadas do paciente. 70% das decisões clínicas são feitas em base a um diagnóstico. Então, um diagnóstico é um dado. Obviamente que ele é um dado que, como a gente citou ali o exemplo do meu pai, ele é um dado que salva vidas, não é? Então ele é um dado super importante para a nossa vida em geral, não é? E uma coisa que é super interessante, o laboratório, e muitas pessoas não sabem isso, o laboratório clínico de patologia, existem as diferentes disciplinas e áreas no laboratório, mas ele é de uma complexidade que é difícil compará-lo a outra indústria. Muitas vezes falam que pode ser que seja comparado a um aeroporto, porque tem os dados do fluxo dos passageiros, que podem ser os pacientes, depois do fluxo dos aviões, de tudo que está chegando, que está partindo. Então, realmente é uma quantidade de dados brutal que é gerado no laboratório. E por isso é que a tecnologia, a digitalização é essencial, porque senão nós não conseguimos navegar essa complexidade e essa quantidade de dados e informação que é gerida ali. Vanessa, e as novas tecnologias também colaboram com o aprimoramento da jornada de cuidados dos pacientes? A gente vê, inclusive, fala muito de AI. Eu não sei se isso incluiria AI, se isso já é também parte fundamental desse aprimoramento da jornada. Não, com certeza, era o que eu falei anteriormente, né? Sem a tecnologia, sem digitalização, incluindo
a inteligência artificial, nós não conseguimos, e eu quando falo nós, eu estou falando do diagnóstico clínico em geral, nós não conseguimos gerir a quantidade de dados e utilizá-los da forma mais ótima, mais eficiente para cuidar ali dos nossos pacientes, não é? Nós temos certas soluções digitais que a gente olha toda a jornada do paciente, por exemplo, para o câncer de colo de útero, em que a gente vê desde o momento do diagnóstico até o tratamento, o monitoramento desse tratamento, e digitaliza toda a jornada, porque essa é a ideia, né? Você ter a jornada toda digitalizada, porque senão você não consegue garantir que a evolução desse paciente está sendo de acordo com aquele objetivo inicial que você traçou, você como médico junto a esse paciente, obviamente. E a inteligência artificial, o exemplo assim mais prático que a gente tem neste momento tem a ver com o diagnóstico de biópsias, não é? Biópsias pode ser de mama, de pulmão, de pele, etc., de todo tipo de busca de cânceres e saber em que estágio também é que esse câncer está para um paciente. Normalmente a gente tem um patologista, né, normalmente ou no passado, olhando essas amostras e procurando onde é que está um potencial tumor, para entender depois que tipo de tumor em que estágio é que está. Agora, através da inteligência artificial em patologia digital, nós conseguimos em segundos circular onde está o potencial tumor daquele paciente e a gente direciona o patologista direto para onde ele tem que olhar, para um diagnóstico sair de uma forma muito mais rápida e precisa. Isso é espetacular, é fantástico. A gente começa a engatinhar nesse lado aí de inteligência artificial, né? Inclusive tem muita gente com medo de perder emprego, de falar, poxa, vai tomar conta. Mas, de fato, né, você acabou de confirmar que existe um ganho de eficiência operacional gigantesco, né? Você realmente acha que a inovação pode melhorar a eficiência operacional? Principalmente quando a gente fala de laboratórios, por exemplo, né? Porque laboratórios, no final, é onde desencadeia grande parte dos exames, né? E existe, sim, uma morosidade na análise, né? Para sair um laudo, né, bem feito, etc. Não, com certeza. E a inteligência artificial, principalmente aqui é o que a gente está falando para o laboratório, não tem de forma nenhuma a intenção de reduzir as pessoas e de esse medo que existe às vezes de perder os empregos, porque principalmente esse exemplo que eu dei agora, a gente precisa do patologista para dar esse laudo para os pacientes, mas a inteligência artificial o que está fazendo é facilitar a vida desse profissional de saúde, porque ele vai dar a direção para onde ele tem que olhar para essa amostra de uma forma muito mais rápida. Então, esse patologista vai poder dar o laudo de forma muito mais rápida. Ele também vai poder trabalhar até de forma remota, se for o caso. Então, nós até estamos dando qualidade de vida para o próprio colaborador de saúde. E depois, obviamente, que o paciente vai ser beneficiado porque ele vai receber essa resposta de uma forma mais rápida. E aquele patologista também vai poder atender mais pacientes, não é? Que também é algo importante para reduzir esse tempo de resposta, que muitas vezes pode impactar também uma vida. A gente já sabe disso, que a gente fazendo o tratamento o mais cedo possível, as chances de nós melhorarmos é, obviamente, mais alta, não é? Então, a sua resposta, absolutamente, o objetivo da inovação é justamente trazer essas eficiências, é reduzir erros, é melhorar qualidade, é facilitar a vida dos trabalhadores em saúde e é, obviamente, melhorar a experiência do paciente que ele viva nessa jornada. Legal, e você tocou num ponto super, super certo, né? O diagnóstico precoce realmente salva vidas. Então, esse ganho de velocidade não é só para uma experiência melhor, né, de um consumidor, de um paciente, mas realmente eu tenho certeza que ele vai ser importante para salvar vidas, né? Agora, tecnologias, elas evoluem hoje em dia, né, de uma maneira muito exponencial. Veja só o próprio ChatGPT, o quanto ele evoluiu em menos de 2 anos, né? Hoje, não só ele, né, mas a gente começa a enxergar uma entrada da inteligência artificial em vários tipos de softwares, de programas, de máquinas.
E isso começa a transformar muito a maneira que a gente olha, vê as coisas, enxerga e até desenha, né? Como que você vê a evolução dessas novas tecnologias a médio e longo prazo aqui no Brasil? Eu acho que o Brasil é um país que tem muita vontade de ser pioneiro em várias áreas, e especialmente em saúde. Principalmente quando eu trabalhava na Suíça, na nossa sede, né, que nós víamos ali as diferentes afiliadas, os diferentes países do mundo, o Brasil sempre foi aquele país que estava aberto a pilotar soluções, sejam tecnologias digitais ou outro tipo de tecnologia. O Brasil sempre foi muito aberto a isso. Então, a evolução, obviamente, é muito rápida e quem conseguir estar na mesma velocidade que essas evoluções é quem vai chegar na frente, seja as empresas que desenvolvem essas tecnologias, mas também os hospitais, laboratórios, etc., que estejam adotando essas tecnologias. Mas aqui no Brasil a gente tem muitos clientes, sejam hospitalares, sejam laboratórios, e eu falaria dos dois, até no público e no privado, olhando o Ministério da Saúde, que são totalmente abertos à adoção dessas novas tecnologias, e é por isso que eu enxergo que a evolução no Brasil vai ser muito rápida. E o público brasileiro tem esse apetite de acompanhar essas evoluções. Isso é muito bacana. Eu concordo. A gente tem um povo que é ávido por inovação, gosta da evolução, não tenho nem dúvida. Eu fico só pensando que muitas das soluções que chegam ainda são soluções caras, né? Pouco acessíveis, muito elitizadas. Quando a gente pensa sobre popularizar essas soluções, na sua visão, o que é possível fazer para a gente realmente levar o acesso, né, a esse tipo de solução muito mais amplo, mais popular, para chegar a maior número de pessoas, né? É um país continental, país gigantesco, mais de 200 milhões de pessoas, só que com pouquíssimo acesso à saúde de qualidade, né? Assim, primeiro, a sua primeira parte da frase, que as soluções são caras, assim, eu acho que existe muito essa perspectiva, porque quando a gente fala em inovação e em tecnologia, obviamente a pessoa logo imagina e pensa, ok, obviamente eu quero essa inovação, mas quanto custa, né? Isso é a primeira pergunta que a gente tem em várias interações. Mas quando a gente olha a digitalização em particular, nós estamos olhando melhorias gigantescas, não é? Então, normalmente o que a gente faz, seja com o setor público, seja com o privado, primeiro nós temos que priorizar as áreas que têm um maior custo para o sistema de saúde, que são oncologia, cardiologia, doenças infecciosas, até o próprio diabetes, né? Então, começando por aí, se a gente for investir, né, nessas inovações, vamos começar por aquelas áreas que têm já o maior, seja custo para o sistema de saúde, mas também o maior impacto, que mais matam pessoas, não é? Então, a gente começa por aí, sempre priorizando. E depois, nós temos que sempre analisar, isso faz parte do trabalho do meu time também, o retorno desse investimento. Porque a gente falou acima, né, do que essas tecnologias trazem, seja de eficiências operacionais, seja de qualidade e muitas vezes redução de custos. Então, você através dessas tecnologias, apesar de você estar tendo um investimento, você vai conseguir reduzir custos e você vai conseguir ao mesmo tempo melhorar a experiência do paciente. E esse é o grande objetivo, é você tratar melhor as pessoas, os pacientes, e ao mesmo tempo conseguir manter ali os custos nos níveis que, sejam os sistemas de saúde públicos ou privados, requerem manter. Então, normalmente o approach que a gente tem é priorizar as áreas de maior impacto, as doenças que mais afetam as pessoas e as que mais custo trazem, e depois analisar esses retornos dos investimentos, e com isso nós conseguimos levar essas inovações. Excelente, muito bom. E se você pudesse impactar diretamente na adesão ao tratamento de quem mais precisa? Conheça o Medicamento Solidário.
uma plataforma de crowdfunding que transforma doações em medicamentos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem complicações, sem burocracia. Apenas saúde e cuidado para quem realmente precisa. Cada contribuição é um passo para garantir que todos tenham acesso ao tratamento necessário. Junte-se a essa causa e faça a diferença. Medicamento Solidário, porque sua ajuda pode ser a diferença entre a doença e a cura. E Vanessa, a gente agora troca um pouco de marcha aqui no nosso podcast e entra numa sessão que a gente chama de jogo rápido, bate-bola, que são perguntas e respostas rápidas pra gente conhecer você também um pouquinho mais. Tá bom. Tá bom? Se a gente tirar os livros técnicos aqui da jogada, você tem algum livro que você leu que fez uma diferença no jeito que você pensa, mudou seu mindset sobre algum tema? Não precisa ser necessariamente saúde, tá? Bom, eu tenho que citar aqui um escritor português, e além de vários poemas desse escritor em particular, que é o Fernando Pessoa, que sempre que eu leio eles, e é engraçado que eu posso até repetir esses poemas e sempre me fazem refletir muito. Mas agora um livro em particular, de também outro escritor em português, que é o José Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Eu já li 2 vezes esse livro, um primeiro foi na escola e outro depois mais recentemente, e é incrível como ele dá vários, ali sem dar spoiler do livro, mas ele descreve um mundo que de alguma maneira está cada vez mais real para a gente hoje em dia, não é? E ele foi escrito há muito tempo atrás. E ele me fez uma mudança de mindset em relação a tentar remar contra a maré que a gente vive hoje em dia e humanizar cada vez mais aquilo que a gente vive. Ele é um gênio e esse livro é espetacular. Se alguém não leu, acho que tem até um filme, né? Acho que até tem vários filmes e até séries. Excepcional. E você gosta falando de séries? Gosta de séries? Tem alguma também que você gostou ultimamente? Olha, indicar? Eu desde que fui mãe e tenho agora um filho de 1 ano e meio, a minha assiduidade às séries baixou muito, mas posso recomendar um filme que é relacionado com tudo isso que a gente está falando aqui? É um filme que até foi indicado pela Luciana do meu time, é um filme que se chama Moneyball, que o Brad Pitt, que é o protagonista do filme, a forma como ele usa os dados revoluciona a forma como eles estão gerindo os times de beisebol nos Estados Unidos. E até hoje, é baseado numa história real, né? E até hoje os times de beisebol usam essa estratégia, que é toda em base à utilização de dados para melhorar as eficiências. Então está relacionado com tudo que a gente falou aqui. Super, é um filme excepcional. Eu já assisti também. Excelente indicação, muito bom. Quem não assistiu, fica a dica, é muito bom filme mesmo. Vanessa, tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Olha, tem muitos, não é? Mas algo que me impactou muito ultimamente, eu até já citei na conversa, é a parte da inteligência artificial para a patologia. Porque eu vi a diferença da vida dessas pessoas que estão liberando esses laudos e como isso melhorou a vida delas, e eu vi também pacientes, até próximos meus, recebendo esses diagnósticos de uma forma mais rápida. Então, a inteligência artificial em patologia é algo que me impactou muito. Muito legal o seu testemunho, Vanessa. Acho muito bacana quando a gente acredita mesmo, né? E tem testemunhos, tem histórias para contar. Aqui eu acho que é um excelente exemplo, né, de como a tecnologia, né, sim, favorece a evolução humana, favorece a nossa saúde, o nosso bem-estar, nossa longevidade. Não tenha dúvida que tem muito mais por vir, mas é legal a gente já começar a enxergar, né, nas pequenas coisas. Ainda está no começo, está no início, mas enxergar onde isso pode chegar, sem dúvida, vai ser um grande aliado do ser humano para mim no futuro. E falando nisso, né, o que nos desafios, né, o que para você hoje é o maior desafio da saúde aqui no Brasil? Agora que quanto tempo você já está aqui, Vanessa? Há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nesse ano e meio óbvio que você já conhecia o Brasil, né? Qual que é o maior desafio da saúde no Brasil, na sua perspectiva? Não posso deixar de citar de novo o exemplo do meu pai, né? Mas é o acesso à saúde e a diferença desse acesso, né?
continua sendo muito diferente nós sermos atendidos pelo setor público e o acesso à inovação no setor versus o privado. Isso é uma diferença que não deveria existir, né? Então eu tenho que citar esse como o maior desafio. Quando você compara com Suíça, Portugal, como você vê esse gap? Ele realmente é muito menor? Ele é muito menor, inclusivamente nesses países. Bom, todos os sistemas são um pouco diferentes, né? Mas mesmo que você não seja da área da saúde, né? Mas basta você entrar num hospital e você já nota, você já imediatamente vê a diferença. E realmente o gap é muito menor nos países europeus, sem dúvida. E uma pergunta fácil para a gente terminar. Qual que é o legado que você quer deixar para o mundo, Vanessa? Olha, é super fácil essa pergunta, né? Olha, quando eu tive até pensando um pouco, eu não podia, a primeira coisa que veio à minha mente, ao meu coração, foi o meu filho, que obviamente me mudou totalmente. Existe uma Vanessa antes do meu filho e uma Vanessa depois. Então, a primeira coisa, o meu primeiro objetivo na minha vida é eu conseguir que o meu filho cresça para ser um homem de bom coração, e que ele consiga levar esse mundo para frente da melhor forma, sendo que ele está cada vez mais complicado. Então, esse é o primeiro legado. Mas também profissionalmente, eu queria mencionar que eu acordo todos os dias com vontade de vir para o meu trabalho, porque a gente está dando uma resposta para a vida dos pacientes, que somos nós, que são a nossa família, que é quem a gente mais ama. Então, eu quero deixar o meu legado aí também, seja com os projetos que a gente faça com os nossos clientes, mas também com o meu time, porque eu sempre tenho o objetivo de criar um time que tenha um ambiente de trabalho em que eles consigam enxergar esse propósito também e que eles sejam felizes. A gente passa muito tempo no nosso trabalho, longe da nossa família, então tem que valer a pena. E eu trabalho muito, muito para que eles consigam encontrar esse propósito e essa felicidade realmente, porque são muitas horas, né? Então a gente tem que aproveitar. Eu conversei com a Vanessa Freitas, diretora de Soluções Integradas da Roche Diagnóstica. Vanessa, agradeço pela excelente conversa, super autêntica, cheia de propósito e insights. Muito obrigada, Edu. O prazer foi todo meu e espero que a gente converse mais vezes. Espero que as pessoas que estejam aqui escutando também consigam se inspirar e consigam buscar dentro das áreas delas onde é que a gente pode continuar trazendo essa inovação para o Brasil, porque este país continental merece isso e os pacientes, que somos nós, a nossa família, a gente merece trazer toda essa inovação para a gente continuar uma vida mais saudável. Obrigada, Edu. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando via Spotify, Apple, YouTube Music ou Amazon Music. E se você gostou, não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Te aguardo no próximo episódio para oxigenarmos mais ideias para a saúde. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.